Falando sobre esse jogo, então, Léo, suas impressões e o que você tira aí de Ceará e Iguatu? Boa noite, Ju, Maestro, todo mundo aqui que está assistindo a live. Um jogo que foi bem diferente, por causa principalmente do horário, né? O campo do Iguatu é um campo que a gente já saberia que o Ceará teria dificuldade, mas, por um lado, algo que amenizou o calor, que foi a chuva, realmente tornou o campo ainda mais impraticável do que ele já era. Uma coisa é o Ceará, e eu acho que o Ceará esse ano já jogou assim, em 2 gramados bem irregulares esse ano, contra o Fluminense do Piauí, contra a Caldense, e ele jogou bem, porque ele conseguiu imprimir a pressão, adiantou bem as linhas, o Ceará pressionava muito a saída de bola desses 2 adversários, e o Ceará conseguiu fazer aquele sufoco no começo do jogo, fazer o placar, e conseguir controlar assim, a qualidade do gramado na imposição física. Hoje, alguns fatores foram extremamente determinantes para isso. Além da baixa produção do time, mas que são coisas que a gente não pode excluir dessa equação aí sobre o rendimento do time. Primeiro, o gramado muito escorregadio, assim, no começo do jogo a gente já via jogadores escorregando, e para um time que precisava adiantar as linhas, pressionar a marcação, e que tem 2 pontos muito rápidos como as principais armas para municiar ali o ataque, o Vitor Gabriel, é muito difícil, né? A partir do momento que você precisa lidar com velocidade, com explosão, com mudança de direção rápida, um gramado escorregadio tira toda a sua confiança, né? Você já viu ali o Eric caindo no começo do jogo, o Janderson segurando bem ali as jogadas de velocidade, também bem sem confiança, meio campo escorregando, zagueiro escorregando. Então ficou bem difícil para o Ceará desenvolver aquele futebol, assim. Mas eu acho também que, independente disso, o Ceará faria uma má partida. E outro fator que eu acho que foi extremamente determinante para prejudicar o jogo do Ceará foi a arbitragem bem confusa, assim, bem sem critério. Em lances muito semelhantes, ele amarelou praticamente todos os volantes do Ceará logo no começo do jogo e dificultou muito aquela marcação alta do Ceará, aquela pressão, né? Os jogadores do Ceará, todos amarelados, eles iam com menos firmeza na bola. Eu acho que isso dificultou muito. Mas independente disso, assim, sem mostrar uma construção muito planejada de jogo, acho que o Ceará partiu para o ataque. Acho que no começo do jogo o Ceará conseguiu mostrar certo domínio, até que saiu o gol ali de uma jogada que veio da lateral direita, sobrou ali, bateu no próprio Thalisson Calcinha, jogador do Iguatu, e sobrou ali para o Guilherme Castilho finalizar. Ele que é o artilheiro do time no ano. Vem tendo uma temporada muito boa, marcando com assistências, sendo uma liderança tanto técnica como uma liderança de vestiário. O Guilherme Castilho vem sendo esse referencial dentro do elenco e fez aquele gol, e o Ceará imaginava que teria uma tranquilidade no jogo, assim. O Iguatu vem de um jogo contra o Santos em São Paulo, vem de uma viagem desgastante. O Iguatu chegou a menos de 24 horas de São Paulo, teve pouquíssimo tempo de descanso. Mas o Iguatu não sentiu o jogo, assim. Era inclusive uma expectativa que eu tinha de, no segundo tempo, o Iguatu ter um declínio físico e o Ceará pudesse se impor ali e, de repente, até fazer um placar mais elástico no segundo tempo. Mas não foi o que aconteceu, assim. O Iguatu, com muita vontade, assim, muita força física, muito apertando demais, jogando sem medo, levou o gol, continuou atacando. E o Ceará sentindo, mais uma vez, muita dificuldade do campo, assim. Eu acho que o Ceará falhou muito, foi muito prejudicado pela péssima partida do Danilo Barcelos, e é um jogador que já vem entrando no estágio do prejudicial. Assim, a insistência do Mourinho, do Danilo Barcelos, não se justifica. Hoje, com o campo pesado, assim, o que se imagina positivamente, assim, de forma otimista, é que ele tenha poupado o William Formiga, para o jogo do meio da semana contra o Ituano. Porque nada justifica o Danilo Barcelos seguir sendo titular. Ele não faz uma boa marcação, assim, ele cede muito espaço pelas costas. Ele não justifica esse ônus defensivo que ele tem com uma produção ofensiva útil. Ele não justifica isso, ele não produz ofensivamente, ele não produz defensivamente.
Então, assim, ele é um jogador nulo, assim, bem prejudicial, que cede muito espaço. E uma jogada muito clara que o Ceará tem muitos problemas desde o começo do ano é aquela bola cruzada da esquerda para a direita, que encontra ali um buraco sempre nas costas da marcação do Thiago Pagnussá. E eu até falava hoje, assim, desde que o Varley chegou aqui, o primeiro toque na bola do Varley, praticamente na estreia dele, praticamente o primeiro toque na bola dele, foi tirando uma bola que passou pelo Thiago Pagnussá. O Thiago Pagnussá estava no meio da zaga e o atacante do time estava na posição do buraco deixado por ele para finalizar de cabeça. E o Varley tirou, e de lá para cá o Varley fez isso várias vezes, pelo menos 5 vezes. Só no jogo de hoje ele fez 2 vezes, cobrindo o espaço deixado pelo Thiago Pagnussá. Que vem sendo assim, foi o espaço muito explorado hoje pelo time de Iguatu, né? A avenida pelo lado do Danilo Barcelos, a bola cruzada e procurando sempre aquele espaço do Thiago Pagnussá. E o gol do Iguatu, assim, não tem nem o que dizer, né? É um gol que, pelas imagens, a gente viu depois que foi um gol irregular e o Maestro depois Mas foi um gol guerreiro, né? Foi um gol bem esquisito, assim. Foi um gol de racha. Plástico. De beat soccer. Foi um gol de beat soccer, assim. A gente diria aqui em Salvador, foi um gol de baba. Gol de baba, gol de racha. A gente não vê aquilo ali no futebol profissional, não. Inacreditável. O cara cair no chão, dar um pezinho e, assim, a bola... E mais uma bola que foi naquele canto que eu falei, né? Assim, foi onde o Thiago Pagnussá deveria fechar ali e não estava fechando. Aquela bola invertida ali, o Varley tentou, não conseguiu, o Thiago Pagnussá ficou olhando, o Richard ficou olhando, o cara levantou a bola e fez aquilo ali. Esse foi um gol realmente de beat soccer, né? E depois daquele gol, não, o Ceará foi para o segundo tempo e tentou, mas já bem cansado. Eu acho que o Ceará, mesmo não tendo jogado no meio de semana, eu acho que sentiu muito o peso do gramado. O Morínigo, depois do jogo, falou que os jogadores teve barulho no hotel, foguetório, os jogadores não conseguiram dormir. Realmente ele falou isso e aparentemente não parecia ser algo justificando a derrota, assim. Eu acho que os outros fatores realmente prejudicaram mais o time do que esse fator. Eu acho que gramado e arbitragem hoje eu acho que foram muito determinantes. Assim, o jogador que recebeu a bola realmente estava em situação de impedimento e o Maestro vai abordar depois também essa questão desse VAR light aí, e até agora eu não vi função para ele, assim, ele não teve nenhuma serventia prática até onde eu vi. Espero que ele se demonstre assim, útil em algum momento, mas o Ceará não teve, assim, não conseguiu reagir no segundo tempo. Eu acho que sentiu o gramado, sentiu o cansaço, sentiu a pressão, e o Ceará hoje perdeu a chance de tornar uma semana mais tranquila. Eu acho que o Ceará hoje, pelo resultado de hoje, ele se colocou na semana mais decisiva do ano, assim. Todos os desafios que a gente trouxe até agora nas lives que a gente falava, o Ceará vai ter uma semana dura para ser testada, vai ter Sampaio, Clássico e Sport, e o Ceará foi passando por esses desafios, vai ter a Caldense, mas acho que nessa semana vai ter um desafio duríssimo contra o Ituano, né, que hoje eliminou o Corinthians no Campeonato Paulista, e jogando bem, né, como a gente comentou, o Mister Dalpozo, assim, o Ituano fez uma boa partida, e vencendo nos pênaltis, né, que aqui para o Ceará é um drama. E o Ceará vai jogar fora de casa, precisando vencer no tempo normal, né? Em caso de empate, vai para os pênaltis. E para o Ceará isso é um eterno drama. Assim, já vai se colocar em pressão antes do jogo. E a decisão contra o Iguatu em casa, sem vantagem alguma e convivendo com aquele fantasma, né? Dessa vez o Ceará que vai ter a viagem desgastante. E ao mesmo tempo vai ter um campo em melhores condições para desempenhar o futebol para ter os pontas, para usar seus pontas, para usar essa parte mais técnica do time. E assim, acho que o próprio Ceará se colocou nessa pressão semanal. Eu acho que por isso essa entrevista do Mourinho hoje no pós-jogo tentou, de alguma forma, blindar um pouco a confiança do elenco. Ele ressaltou isso, assim, que não conseguiram dormir, que foi uma viagem desgastante, mas que queria destacar o desempenho do elenco, a força de vontade, como eles correram, como eles brigaram, apesar do campo, e que precisaria da torcida no jogo. Assim, foi a primeira vez que o Mourinho usou esse tipo de discurso. Geralmente ele era muito crítico
em relação aos desempenhos do time. Eu acho que ele fez o discurso necessário para esse momento. Eu acho que não tinha como você fazer qualquer análise crítica, técnica em relação aos jogadores hoje, porque realmente fica uma análise bem prejudicada, assim. Eu acho que o próprio Jean Carlos hoje entrou muito prejudicado, assim, um jogador muito técnico para jogar naquele tipo de gramado, a bola escorregando, a bola quicando todo o tempo, assim, fazer uma análise técnica mais criteriosa nessas situações eu acho muito prejudicado. Olá. Mas, oi, pode falar. Só para destacar aqui 2 comentários que eu acho que são bem opostos, né? Um concordando com o que você está falando e outro já trazendo uma outra versão. Por exemplo, o Filho News está aqui dizendo o seguinte: dá para pontuar certas atuações, mas não dá para criticar. Teve vários fatores, principalmente o campo, que cansaram demais. Ou seja, concordando aí com o que você acabou de falar, que por mais que o Ceará não tenha tido uma grande exibição, não conseguiu o resultado, por exemplo, né? Mas houve tantos probleminhas aí. A viagem desgastante, teve também o campo, né? A chuva, ou seja, várias questões que acabaram influenciando nesse placar, né? Já o seu Flor estava aqui dizendo o contrário, né? Muitos fatores contra, mas o time foi irreconhecível, né? Pior jogo desde os 3-0 para o Ferroviário. Ele estava aqui trazendo algumas informações que baseando esse argumento dele, nessa impressão dele, que o time precisa ter um pouco mais de know-how, né, para saber jogar nesses lugares um pouco mais inóspitos, porque, enfim, eles existem, né? Então, Copa do Brasil é normal se encontrar, por exemplo, campos numa situação menos favorável, no próprio estadual, e que faltou um pouquinho mais de malícia, de certa forma, saber jogar nesse tipo de ambiente, né? Então, você tem o torcedor que vai passar um pano, que vai, ou talvez não passar pano, né? Vai tentar entender os motivos, outros que já são mais críticos, mas enfim. Acho que não é também nada, nenhuma terra arrasada, né, pro Ceará, nada que, por mais que tenha se colocado numa situação um pouquinho mais complicada, que não consiga reverter mais para frente, né? E assim, eu já tinha destacado isso em outras lives que a gente fez em situações semelhantes, assim. Acho que o Ceará enfrentou um jogo muito parecido, com um campo muito parecido no jogo contra o Fluminense do Piauí. E ele cumpriu o papel dele. O jogo contra a Caldense também foi semelhante, uma viagem complicada, distância boa. E eu falava justamente isso, assim. Nessas lives em específico eu destaquei essa diferencial do Ceará desse ano. Que nos anos anteriores do Ceará, principalmente em 2022, o Ceará sofria muito em partidas desse tipo. E esse ano não, o Ceará já começou o jogo nessas partidas, sabendo que tinha um campo jogando contra, pressionando o adversário, esperando uma bola mal rebatida ali para fazer seu gol, e foi efetivo nesses 2 jogos. Só que no jogo de hoje tinha um fator muito além do campo irregular, que é o campo enlamaçado. Então, assim, para você fazer uma pressão alta, que foi a ferramenta que o Mourinho desenvolveu, arrumou ali no time, para conseguir vencer esses campos e esses adversários aí em campos mais difíceis, é uma estratégia que é totalmente comprometida a partir do momento que o campo está escorregadio. E a partir do momento que as suas peças de meio campo estão todas amareladas com 20 minutos de jogo. Então, assim, é muito difícil você botar um volante num campo escorregadio para fazer uma pressão alta, ele já com amarelo. Porque ali ele vai numa bola, escorrega, vai no pé do jogador, ele é expulso, com 20 minutos de jogo. Assim, então o time se colocaria numa situação ainda muito mais difícil. E é o que eu falo, assim, eu acredito que a atuação abaixo do time, ela está colocada na mesma proporção de todos esses fatores. Tem uma porcentagem semelhante de má atuação, de gramado, de cansaço, de arbitragem. Eu não coloco nenhum fator desse como determinante. Eu acho que foi um somatório de todos esses fatores que impediram o Ceará de sair com a vitória hoje. Se o Ceará tivesse jogado melhor, teria vencido. Se o campo tivesse melhor, se tivesse só irregular, não tivesse chovendo, poderia ter vencido. Se a arbitragem realmente não tivesse tido um critério hoje tão controverso, poderia ter vencido, porque conseguiria exercer sua pressão mais alta. Então, sim, foram vários fatores. Assim, não tem como dizer que levar um gol daquele não tem fator de desatenção da zaga. É um gol de racha, um gol absurdo, que tanto o Varley podia ter tirado, como o Thiago Panho e o Sá podia ter melhor posicionado e ter tirado, como o árbitro poderia ter marcado o impedimento, como o Richard podia ter antecipado aquela bola. Assim, foram os vários fatores hoje. E de fato, assim, é inegável que o time realmente hoje esteve abaixo, mas não tem como a gente
excluir essa equação todos esses fatores. Passar a palavra agora para o maestro para falar sobre esse VAR Lite. E aí, maestro, está funcionando? Veja só, foi a estreia, né? Eu estava fazendo um post sobre isso que eu achei muito interessante. Foi a estreia com Iguatu e Ceará e agora à noite com o Ferroviário e Fortaleza. Se eu não tiver pesquisado aqui, tiver tido algum erro aqui na pesquisa, foi a estreia no futebol do Nordeste desse recurso, que ele é muito curioso. Acho que vale falar rapidinho, porque é o seguinte: o VAR, quando ele chegou, lá em 2017, o primeiro jogo a ser testado no Brasil foi um bem polêmico, Salgueiro Sport, a final do Pernambucano, os 2 jogos, na verdade, e os 2 jogos foram polêmicos, de 2017. Naquele momento era cerca de R$100 mil o custo. Aí depois chegou no Brasileiro, se eu não me engano, baixou para 66 mil. Porque aí você vai otimizando os recursos, as câmeras, a operação e tal. Quando entrou na Série B, estava entre 40 e 60 mil. E agora, para o último ano, estava entre 30 e 40 mil e aí estabilizou. Da última vez o último dado que eu vi estava nesse valor. Mas se você imaginar um campeonato de 50 jogos, 60 jogos, um campeonato local, estadual, isso é muito caro. Por isso que os estaduais acabam tendo na fase final. Aí você fala, pô, mas se o Cearense, isso é só a fase final, não dava para ser o completo, aí você vai para o segundo problema. Eu vejo que o primeiro problema é o custo. O segundo é a quantidade de jogos que o VAR pode operar ao mesmo tempo. A cara botou, isso eu estou ajeitando esse post, mas já está no ar, porque eu nem divulguei nem nada. Quantos jogos do VAR pode operar ao mesmo tempo? Nesse momento está tendo a semifinal do Cearense, está tendo as quartas de final do Paranaense, do Campeonato Paulista, do Baiano, do Mineiro, é jogo decisivo em todo canto. Então, assim, não tem esse recurso à disposição, tem para 10 jogos da primeira divisão, para os 10 da segunda. Pode ver que acontece numa semana e não são 20 no mesmo dia, e já é difícil. Imagine no campeonato estadual, onde não tem esse negócio, estão tudo acontecendo ao mesmo tempo, então tem esse problema que é a disponibilidade de operar. Então tem um custo e a disponibilidade. E aí se criou esse árbitro, o VAR Lite, que a primeira vez que foi testado, foi muito rápido, foi na Copa Paulista de 2021, se eu não me engano. Mas aí parou ali. Para agora, em 2023, 2 estaduais, pelo menos, adotaram o goiano e o cearense. Ou seja, o Ceará sendo, até onde eu vi, o pioneiro do Nordeste. O que é o VAR Lite? O VAR normal, ele tem pelo menos 8 câmeras. Pelo menos, pode ser 8, 12, tal, mas são pelo menos 8 câmeras, porque você espalha no campo. São câmeras para ter um super slow, uma câmera bem devagar, para um zoom excelente, para você ver o lance de perto, câmera no ângulo oposto, para ver lances subjetivos, ver se uma falta foi dentro ou fora da área, para ver se foi falta, no lance de perto, se foi ou não foi falta, mas também para ver os impedimentos. E aí é que entra o VAR Lite. O VAR tradicional, ele traça a linha, né? Ele traça a linha e tal, que essa questão da linha vai até mudar recentemente, né? Não vai ter mais aquela linha que você fica, que era bizarro, um azul e aí vermelho, um em cima da outra, aí alguém diz, tá impedido. E você olha ali e não tá enxergando porra nenhuma. Você não tá dizendo, você não sabe nem se tá, se não tá, é simplesmente o árbitro, isso é impedimento. Quantas vezes a gente viu nesses últimos anos? Isso deverá acabar, né? Mas o VAR Lite, ele não consegue, até onde eu estava vendo assim, na própria federação, ele não consegue fazer essa linha. O que é que vai ser, ou seja, onde é que entra o Lite dele? A decisão de campo, ela vai ganhar muito mais força. Porque com o VAR normal, o bandeirinha, o impedimento do bandeirinha e nada é quase a mesma coisa, pô. Se o bandeirinha levanta a bandeira e depois o VAR diz que está impedido, o cara vê lá uma linha lá, traçou, meu irmão. A decisão não valeu nada, o lance estava legal, foi gol. Nesse caso, pela impossibilidade de você traçar linhas dessa forma, de você ter esse tipo de recurso, de definir, a decisão do campo ela vai prevalecer. Porém, em casos graves de erros grosseiros, aí você vai poder reverter. Mas se for aquele que você olha na linha e você não consegue identificar, o VAR Lite ele não vai mudar nada. Porque o árbitro vai dizer, não vai mudar nada, fica a decisão de campo. Mas se for aquele, onde de vez em quando acontece, né? Tipo, tem um jogador que simplesmente o bandeirinha ignorou lá do outro lado, 3 metros à frente, porque ele não estava no campo de visão dele, e ele achou que o lance não valia. Aí, de repente, o VAR Lite pode corrigir isso. Eu acho muito interessante. Isso é uma forma de... O ideal é que, em algum momento, no futuro breve, todos os jogos tenham o recurso do VAR completo, certo? Esse é o ideal. Mas, enquanto não chega esse momento, eu acho interessante essa ideia de você buscar uma solução para disponibilizar a tecnologia nos jogos.
Durante esse programa que eu consegui falar com o Evandro Carvalho, que é o presidente da Federação Pernambucana, que me bateu a dúvida. Eu disse, o VAR do Campeonato Pernambucano será o VAR Light? Não, será o VAR completo, mas será só na reta final. Mas eu perguntei, e o que é que você acha desse VAR Light? Pode ser utilizado? Ele, sim, possivelmente, assim, talvez nos jogos da primeira fase do ano que vem. E aí é legal, porque como o custo é muito menor, dá para a Federação Cearense, de repente, não conseguiu o custo, ou sei lá, porque o VAR completo para esses jogos, ela não conseguiu. Eu imagino que na decisão vai ser, certo? Mas vamos lá. No caso de Iguatu, eu acho muito que o caso foi a infraestrutura também, né? Isso. Que foi um dos problemas lá no Cornélio de Barros, como teve. Mas diga assim, eu acho que se for Ceará e Fortaleza no Castelão, a final, eu acho que vai ser o VAR completo. Mas o ponto é o seguinte, os jogos do turno classificatório, que muitas vezes um problema de arbitragem lá resulta numa eliminação, numa classificação polêmica e tal. E esse VAR Light, ele poderá ser espalhado e minimizar erros grotescos também, né? Bastante, sobretudo são erros subjetivos. E veja só, essa imagem que a gente está... Juliana, quem está assistindo a gente aqui, no podcast, mas quem está assistindo a gente no vídeo, está vendo um tablet e 4 câmeras. E descrever para quem está só no podcast. Essas são as 4 câmeras, porque são as 4 câmeras. O VAR Light, ele só tem 4 câmeras. Ele é realmente light, ele é barato. O objetivo dele é ser bem baratinho. E agora, essas 4 câmeras, você consegue dar o zoom, você consegue aproximar, você consegue colocar... rever o lance já ajuda muito. Rever o lance por um outro ângulo. E esse tablet é porque essa é a cabine do VAR. Você pode até deixar um cara lá segurando o tablet dentro, ou no computador, no laptop, mas se não for o caso, se o cara ficar na beira do campo, esse é o VAR. Sabe lá, vamos agora para a imagem da cabine do VAR, galera traçando linha, não sei o quê. Pronto, esse tablet é o VAR Light. É uma pessoa ali com o tablet mexendo, pronto, o lance estava legal. Enfim, essa redução de custos eu achei muito interessante, ideia muito legal da Federação Cearense, que a Federação Pernambucana, o presidente se mostrou favorável aos jogos do turno do ano que vem, de repente ter esse jogo. Sport Santa Cruz, se tiver um clássico ontem, tá? Poderia ter tido esse VAR Light. A arbitragem de Débora Cecília, dessa vez ela fez uma boa arbitragem. Não teve lances polêmicos, nem de cartões, de aplicação de cartão de falta, nem nada. Mas é um clássico num jogo de risco onde você poderia ter tido esse recurso. Então, assim, essa novidade que a Federação Cearense trouxe aí, eu achei bem legal. E eu até pergunto, porque teve algum lance polêmico que tenha precisado disso aí hoje, Léo? Algum lance que teria feito diferença? Ou que não. Com o VAR Light a turma vacilou? Eu acho que hoje o VAR Light não conseguiria... Não, assim, ele não traça as linhas. Mas com a imagem do lance do gol, o impedimento estava bem claro. Entendeu? Assim, e aí poderia ser anulado. Se não foi aí, é porque a galera não achou. Exatamente. É isso que eu estou falando. O VAR Light é muito decisão de campo de impedimento, total. Só um erro grosseiro. E outra, além disso, e tem que ser grosseiro mesmo, porque lembre-se que a velha paralaxe, né? Acho que é a paralaxe, você está vendo o lance na diagonal e de repente você tem a impressão que o cara está na frente, mesmo que o cara esteja ali, não necessariamente o cara está... não estou dizendo que é o caso que você está falando, não. Mas de repente você pode estar vendo no lance assim na diagonal e está tendo a impressão enorme que aquele cara está numa posição legal e a arbitragem marcou impedimento. Aí de repente traça ali e vê que o cara estava 30 centímetros. Foi justamente o caso. Assim, a imagem que tem, ela é realmente nessa diagonal. Só que assim, isso é um problema. Só que assim, o zagueiro está posicionado, o atacante que fez o gol, ele está completamente deitado atrás do zagueiro, assim. É uma diferença de Não, para erro bizarro deveria servir, deveria ter modificado, então. Para erros bizarros, assim, mais para linhas próximas, assim, mesmo que o cara está um centímetro, esqueça, quero o VAR, mas o cara tá 30 centímetros, 50 centímetros, numa diagonal, você não consegue cravar se a posição daquele cara, mesmo que depois apareça uma linha que traz, eram 50 centímetros, como é que não deu para ver? Mas pelo ângulo, pela diagonal, é aquilo que faz você não enxergar, certo? E é isso que, de repente, nesse formato não seja... Mas veja só, entre essa ser a contrapartida e você ter os outros benefícios, tu prefere não ter nada ou ter isso? Eu prefiro ter isso. Sem dúvida, sem dúvida. No de hoje, assim, tinha essa imagem realmente em diagonal, mas tem um frame do momento do passe que o jogador toca para o jogador que está deitado, que o Thiago Panhussá está encostado assim, na linha da perna dele. Ele está completamente deitado para trás, já na posição da bicicleta ergométrica. Assim. E estava bem fácil, assim, mas não é justificativo. Assim. É melhor ter e deixar passar um erro bizarro desse. E a crítica à arbitragem que eu fiz, só para deixar claro, não foi nem em relação a isso.
foi em relação à diferença de critérios mesmo, assim, bem mais rigoroso para amarelos para o Ceará, enquanto jogadores do Iguatu em lances semelhantes não levavam amarelo. Então, assim, no começo do jogo ele distribuiu amarelo à torta e à direita. E, assim, dificultou muito a questão da colocação do jogo do Ceará. Seu Flor tá aqui dizendo, se os caras anulassem aquele gol ali, era crime. Eu acho também. Falando do gol, o gol é a pauta, é pauta também, o gol do Leonardo Reis, né? Pô, sim, assim, sim. A gente falou por alto, né? Já. É inacreditável, pô, assim. É óbvio que para um lance daquele acontecer, a defesa adversária tem tido uma falha enorme, aquele lance não acontece sem que a zaga estivesse toda bem posicionada, atacando o lance, que aquilo acontece com a falha grande do adversário, dessa forma, mas o mérito do cara, exatamente. Não desistiu, velho. Não, o mérito do cara tá ali totalmente, assim, veja só, primeiro, são duas coisas, no mínimo duas coisas, a velocidade para pensar que aquilo é o único jeito de fazer o gol. E o cara tá dentro, a velocidade, porra, ele pode ter pensado, não, é um passe para cá, o cara olha assim, oxe, é isso. A velocidade. E assim, o segundo ponto é a execução, porque não basta pensar, tipo, melhor fazer isso aqui. Quantas pessoas não pensam durante o jogo, não, a melhor coisa é um passe aqui e tal. E aí a execução. E a execução do cara foi excelente, pô. Assim, um gol, assim, eu nunca tinha imaginado isso, um gol. Porque é um gol de bicicleta sentado. Isso fisicamente até faz nem sentido você dizer, né? Parece que você está falando uma bobagem, né? Mas foi o que aconteceu. Um Pusquinhas. Eu quase... vou dar um bastidor aqui, porque eu vou dar um bastidor de algo que eu quase escrevi, mas eu tinha certeza que ia ser mal interpretado. Mas falando agora, não é possível que eu seja mal interpretado. Como o cara estava... Só for má vontade. Eu tô avisando o que aconteceu, né? Aí tem que ser muita má vontade da galera. Eu tô dizendo uma coisa que eu não escrevi, porque eu seria mal interpretado. Eu tô dizendo que eu vou explicar o que eu não fiz. Vamos lá. Na hora que saiu o gol, eu achei tão surreal que eu pensei assim, cara, você faz uma piadinha, nem que seja com graça, sem graça, piadinha besta. E como foi uma bicicleta sentada, eu ia dizer assim, que foi uma bicicleta rebaixada. Aí na hora que eu escrevi, aí o VDM veio aqui. Por causa como o Ceará caiu para a Série B, aí o VDM veio aqui e disse, qual é a chance das pessoas pensarem... Porque a minha lógica era a seguinte, tá entendendo? O carro rebaixado, o carro não fica mais baixo? Era só isso, era só essa analogia. O cara rebaixa o carro... Fica... Aí como a bicicleta, o cara estava no chão, era uma bicicleta rebaixada, o cara baixou ali, tirou a suspensão, baixou, ficou a bicicleta bem baixinha. Aí na hora que eu ia dar o Enter, eu pensei, qual é a chance da galera... não achar que eu estou dando uma sacaneada no Ceará. Aí eu dei uma recuada. Era zero, mas eu estou dizendo, veja, estou dizendo o que eu não fiz, eu estou explicando agora que era o que eu queria dizer, mas eu não fiz. Mas, caso alguém... Seu alerta BDM está trabalhando demais. Não, tá, veio aqui. Eu escrevi, estava aqui. Pô, nunca teve um gol de bicicleta rebaixada. Aí eu pensei, isso vai dar... Aí eu... Tem que ter delete aqui. Tu voltou aqui, meu. O VDM foi na hora, viu? Ainda bem. Pois é.